Olá, mulheres de atitude. Estamos mais uma vez aqui no Atitude TV, todo sábado às 10 da manhã, para entregar para você um programa que, sem dúvida, vai transformar a sua vida. Estamos aqui em mais um sábado, felizes porque estamos todas sentadas aqui em comunhão, em unidade, para de verdade adorar a Deus com todo o nosso coração e também pregar a palavra de Deus para você. Antes de nós começarmos a adorar a Deus aqui com as nossas amigas, eu quero pedir para você compartilhar esse link com as suas queridas e certamente essa mensagem vai transformar muitas e muitas outras mulheres. Eu creio que desse encontro aqui, nessa sala, Deus está transformando esse pequeno grupo em muitos exércitos que vão se espalhar por todo o mundo. E Deus conta com você para essa tarefa. Eu quero convidar você agora a já começar a sentir o que Deus vai fazer em nosso meio nesse dia de hoje. Existe uma mensagem transformadora. Eu quero pedir para você já ficar com o seu coração, sem nenhuma distração, para você poder receber tudo aquilo que Deus tem para entregar para você nesse dia. Vem adorar com a gente. Aleluia. Convido você, assim como a nossa pastora falou, a abrir o seu coração nesse momento, entregar o seu tudo, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha te encher, venha te renovar, porque Ele se faz presente, amém? Aí onde você está, o Espírito Santo, Ele te encontra, Ele te enche. Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh Senhor, estamos sedentas. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu,
quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, Senhor, não sabe viver, pois o melhor lugar é a Tua presença. Oh, nós te adoramos. Aonde você estiver, rasgue o seu coração e peça para que Ele venha sobre você, se rasgue por inteiro, se esvazie de você mesmo e se encha do Espírito nessa hora. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumenta o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver.
não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Existe um lugar onde você pode descansar. É nos braços do Pai que te ama, do Pai que cuida de você, do Pai que te diz todos os dias: você é minha filha preciosa, a minha filha amada, a filha que eu cuido. Oh, descansa nos braços do teu Pai nessa hora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas.
amada irmã. Bom dia nessa manhã especial que o Senhor tem nos trazendo aqui a sua palavra. Como está sendo precioso esse tempo com o Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto que eu acredito que você já conhece. Êxodo, capítulo 17. Entre o verso 10 ao 13 diz assim: a palavra diz que enquanto Moisés estava no monte intercedendo, com os braços levantados, o exército de Israel lutava contra os amalequitas. E nós percebemos o quanto a oração de Moisés foi importante ali, porque enquanto seus braços estavam erguidos, Israel prevalecia na batalha. Mas os braços de Moisés se cansaram, ele desfaleceu ali. Durante a intercessão e naquele momento, Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés. Então Israel voltou a prevalecer perante seus inimigos. Quando nos colocamos à disposição de Deus, independente das circunstâncias, principalmente em relação às dificuldades e tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, nós sabemos disso. Deus nos ouve. Quando não nos deixamos nos abatermos por esses problemas e focamos em orar um pelo outro, intercedendo um pelo outro, juntos em oração, atraímos para nós também as bênçãos que Deus tem para nos dar. Orar, assim como a irmã falou aqui, cantou, é estar no Santo dos Santos. Então vamos orar ao Senhor, vamos entregar para Ele os nossos problemas, as nossas aflições. Deus está conosco, Ele é Pai, Ele nos ouve todo o tempo. Vamos juntos orar, falar com o nosso Pai nessa manhã especial. Deus, eu quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos, a vida de cada irmã que me ouve nessa manhã. Senhor, eu não sei o que cada uma está passando, mas Tu sabes. Espírito Santo, esteja agora em cada lar, esteja tocando cada família, cuidando de tudo que cada um está precisando nessa manhã. Senhor, nós te entregamos, Senhor, a vida, Senhor, daquela mulher que está lá em casa agora, Senhor, sem ter uma resposta, sem saber como vai ser o dia dela, Pai. Senhor, traga para ela aquela resposta de que ela tem um Pai que cuida, que ela tem um Pai que ama, tem um Pai que está esperando esse relacionamento dela com Ele. Senhor, vem agir de forma sobrenatural na vida da minha irmã que está me ouvindo nessa manhã. Senhor, que ela sinta, Senhor, o poder do Senhor na vida dela, presente na vida dela. Que ela possa, Senhor, compartilhar com as outras pessoas que estão ao seu redor as bênçãos e milagres que o Senhor vai fazer na vida dela. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que esteja tocando no coração daquelas que nos ouvem nessa manhã. Senhor, traga para ela, Senhor, essa calma, esse acalanto. Senhor, acalma sua mente, acalma seu coração, Senhor. Senhor, acalma, Senhor, a tempestade. Senhor, permita que ela viva o Santo dos Santos, Senhor. Permita que ela viva, Senhor, que ela se entregue a Ti de forma esplendorosa, Senhor, de forma exponencial, para que ela possa viver o sobrenatural que vem de Ti. Muito obrigada, Deus, por nos ouvir. Muito obrigada por esse momento juntas. Muito obrigada, Senhor, por conseguir, Senhor, nos trazer essa paz que excede todo entendimento. Muito obrigada, Deus, por permitir esse momento juntas, intercedendo, Senhor. E a nossa oração, sabemos que chegará aos Teus pés, Senhor. Chegará a Ti. E o Senhor vai nos responder. Vai responder a minha irmã que ouve em casa. Eu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Capturou
Glória a Deus, aleluia. Como é bom louvar ao Senhor. E eu te convido, continue louvando ao Senhor através dos seus dízimos e as suas ofertas. A palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Quando a palavra fala trazei, está dando uma ordenança. Então você precisa trazer os seus dízimos e a sua oferta na casa do tesouro. Você está devolvendo aquilo que é do Senhor. A palavra fala que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. E eu sempre falo, aí já tem uma pegadinha, porque na verdade Ele já te coloca sobre muito. Ele te deixa com 90%. E mesmo assim, às vezes nós somos infiéis a Ele e a gente não devolve os 10%. Que você possa ser fiel, porque é uma forma também de você louvar ao Senhor. Trazer também a sua oferta, você contribui, você está ajudando a comunidade terapêutica, a creche. Aqui a sua semente, ela é lançada e vai gerando muitos frutos. Traga, seja fiel ao Senhor. Essa semana, Deus estava me incomodando muito. Quero trazer um testemunho da minha vida. Resumidamente, Deus estava me incomodando muito. E eu falava, Senhor, por que o Senhor está trazendo à tona algo que eu vivi lá da minha infância? E quando me veio o convite para falar sobre o ofertório, fez muito sentido para mim. E às vezes, você aí está passando por uma dificuldade financeira, um desafio financeiro. E eu quero compartilhar uma pequena parte desse seu testemunho para você. Que às vezes você vai falar, Raquel, eu não tenho como dar uma oferta, mas você tem a sua vida. Tem fôlego de vida, você pode ofertar com a sua vida. Você pode ir na casa do Senhor e ajudar numa recepção, seja o que for, você está ofertando. Quantas vezes eu fui para a casa do Senhor, na minha infância, passando muita dificuldade, indo comprar igreja, com o estômago doendo de tanta fome, porque eu não tinha o que comer. E às vezes você está passando por isso. E eu saía do meu lar, ia até a casa de Deus para evangelizar, para falar do evangelho. E voltava para minha casa, ainda com fome, sabendo que eu não teria nada o que comer. Mas eu já tinha sido alimentada pela presença de Deus. E sabia que o amanhã já estava guardado na mão de Deus. E na fase adulta, eu recém-casada, já estava trabalhando num órgão público federal. E eu recebi, há 6 anos, eu fiquei esperando uma oportunidade para assumir um cargo onde eu fui formada na minha graduação. E quando surgiu essa oportunidade, 6 anos depois, veio uma oportunidade de fazer uma viagem missionária. E eu abri mão do cargo que eu esperei 6 anos para fazer minha viagem missionária. E ali Deus me surpreendeu, porque Ele viu o desejo do meu coração, que sempre ardeu para fazer a obra de Deus. E para onde eu fui, achando que ia passar muitas dificuldades, lá Deus me deu um apartamento de varanda de fora a fora. Eu falo para você que vale muito a pena. Hoje você não pode ter condições de dar o seu dízimo, sua oferta, mas você tem a sua vida. Oferte com a sua vida, com as suas mãos, com a sua voz, com aquilo que você tem. Mas se você tem, seja fiel, que sobre muito Deus vai te colocar. Enquanto eu estou falando, tem aí na sua tela o QR Code para que você possa escanear e dizimar, ofertar. E tenha certeza que quando você fizer isso, vai germinar muitos frutos. E o Senhor dos Exércitos disse para você: se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. Você só vai poder fazer prova dele se você de fato está sendo fiel ao Senhor dos Exércitos. Quero orar por você. Feche seus olhos, mulher. Deus, olha aí a sua filha, Pai. O Senhor sabe por que cada uma tem passado. Senhor, coloco a vida dela em tuas mãos, a casa dela, as finanças. Senhor, dê sabedoria para que ela possa, meu Pai, saber como administrar essas finanças, ó Deus. Abre as portas, abre as janelas e as comportas dos céus e faça chover sobre a vida dela bênçãos sem medidas, ó Pai. Senhor, dê a provisão. Eu sei que o Senhor que provê, Pai. Olha para cada uma delas, abre portas onde não tem portas.
Aqueles que têm dizimado, que têm sido fiel, que têm ofertado, multiplique, Senhor. Faça os celeiros transbordar, para que eles possam abençoar cada dia mais a sua casa. E aqueles que ainda não têm condições, Senhor, abre as portas, abençoa, escancara, derrama, Senhor, as ricas bênçãos na vida de cada uma delas, ó Pai. Entrega essa vida, Pai, a cada uma delas, as finanças em Tuas mãos, crendo na certeza da vitória, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Eu não sei você aí na sua casa, mas aqui nós sentimos demais a presença de Deus. De tal forma que está difícil até de ficar em pé. Deus de fato nos capturou para Ele aqui, nesse dia. E Ele quer falar demais contigo. Eu quero falar com você sobre uma nova vestimenta que Deus quer te dar hoje. E eu não estou falando de uma roupa que está na moda. Eu estou falando de uma vestimenta real. Uma vestimenta que vai te cobrir do propósito de Deus. Deus está interessado em fazer isso com você nesse dia. E eu quero usar com você uma personagem lindíssima da Bíblia, que nós falamos um pouco sobre ela na nossa última conferência. O nome dela é Esté. Esté para a gente é um exemplo de poder e de influência para o bem. Alguém que foi usada pelo Senhor para cumprir um propósito extraordinário de Deus, que ia muito além da sua função e da posição que ela ocupava. Nós podemos entender que através da vida dela, ela precisou ser muito ousada, muito corajosa, muito destemida para poder cumprir o propósito de Deus. Eu não sei o que bate hoje de fundo no teu coração, qual é a direção que Deus tem dado a você, mas eu sinto do Espírito Santo liberar para você algumas palavras que vão de fato posicionar você no lugar e no ministério que Deus quer levantar na tua vida. É interessante que o livro de Esté, nós não sabemos quem escreveu, também não sabemos exatamente quando foi escrito. A gente sugere que tenha sido escrito antes do livro de Neemias, alguns anos antes. Interessante que é um livro especial, porque ele vai levar o nome do título do livro é o nome de uma mulher. E nós também sabemos que no livro de Esther não existe uma referência direta ao nome de Deus. Mas nós vemos Deus subjacente em todas as mensagens que tem no livro de Esther. E existe realmente muita coisa boa que a gente pode extrair aqui desse livro. E eu quero destacar para você alguns pedaços desse texto. Eu quero sugerir para você ler de repente, no teu momento aí com Deus, todo o livro de Esther. É um livro curtinho, dá para você ler em menos de um dia e ainda ruminar as mensagens de Deus para você. E eu quero começar dizendo para você o seguinte, que Esther viveu tudo o que ela pôde viver, porque ela realmente compreendeu que ela tinha um propósito a cumprir. E ela não estava voltada para querer ouvir as instruções mundanas. Ela queria realmente ouvir uma instrução do alto. E Esté foi assim conduzida em toda a trajetória da sua vida. Mas interessante que ela viveu coisas muito ruins na sua vida. Pensa comigo, uma mulher escrava, junto com o seu povo escravizado, não tinha pai nem mãe, era órfã, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela foi treinada para ser o quê? Uma dona de casa, uma escrava. Não tinha muita cultura, mas alguém em quem Deus pôs os olhos e disse, essa vai ser. Essa vai cumprir o meu propósito. E a Bíblia vai contar para nós na história dessa mulher incrível que o rei Assuero, que era o rei da época, né? Ele estava muito descontente com o comportamento da rainha Vasti. E ele acabou destituindo essa mulher, porque ela estava cheia de si, cheia de vaidade, não estava correspondendo com a posição que lhe foi dada de rainha, não estava cumprindo a sua obrigação de rainha. E quando nós não estamos posicionadas naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós certamente vamos ser depostos da nossa posição. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer nos manter na posição que Ele determinou para nós. Vasti não tinha esse entendimento, porque não era uma mulher que estava voltada para as coisas do alto. A Bíblia fala que ele ficou muito chateado, se sentiu muito envergonhado, porque Vasti foi chamada para ir à presença do rei, e o pedido do rei ninguém pode negar. Mas Vasti se negou, possivelmente por vaidade, por querer curtir ali com as suas amigas, o banquete com as mulheres do palácio. Então, por conta disso,
por conta dessa vergonha que o rei Assuero sofreu, ele então depõe essa mulher do cargo. E aí então ele recebe uma sugestão dos seus jovens oficiais para então abrir um concurso para contratar então uma nova mulher, uma nova esposa para ele, para ocupar esse lugar de Vasti. E debaixo do rei Assuero haviam 127 províncias que ele liderava. Províncias mundanas, mas também estava ali um pouco do povo de Deus. E a Bíblia fala que dessas 127 províncias, foram escolhidas de cada uma delas uma mulher para poder disputar esse concurso. E esse concurso duraria cerca de 1 ano. E durante esse 1 ano, as mulheres ficariam em um spa de beleza, se preparando para então ser apresentada para o rei. E assim foi. E uma dessas mulheres escolhidas foi Esther, a improvável, a desfavorecida, a que estava em desvantagem. Vale dizer para você que dentre essas mulheres que estavam ali das províncias eram mulheres persas, com cultura persa. E não sei se você sabe, mas a mulher de cultura persa é uma mulher que ela era criada para seduzir. Era uma mulher que, inclusive, era bonita e era ensaiada desde pequena a seduzir os homens, para seduzir os seus maridos, para fazer ali os seus casamentos. Mulheres que eram muito bem desenvolvidas na arte da dança do ventre, que era uma artimanha para seduzir os homens. Então, esse era o lugar, era com essas mulheres que Esther estava disputando. Pensa comigo no tamanho da desvantagem de Esther. Eu quero lembrar você que não são os nossos apetrechos humanos, não são as nossas qualidades humanas que vão nos colocar no lugar que Deus quer. Porque aquilo que Deus tem para fazer no mundo e na terra não tem a ver com aquilo que está no mundo, mas tem a ver com aquilo que Ele pôs dentro de nós. Isso é muito importante dizer para você. E Esther era alguém que foi criada muito bem por um homem íntegro chamado Mardoqueu. E ela conhecia a lei de Deus. E ela estava disponível para ouvir as instruções do alto. Eu quero dizer para você que você não precisa, mulher, ficar se instruindo das coisas do mundo. E quando eu falo das coisas do mundo, das coisas que não são consagradas e santificadas ao Senhor, aquilo que foge à palavra de Deus. Você não precisa ser regada pela cultura desse mundo. Porque o Espírito Santo que habita em você, a instrução do alto alcança você e você pode ir para qualquer lugar tendo essa instrução do alto. Pensa comigo, o rei Assuero, ele experimentou todas as mulheres do reino. E quando eu falo experimentar, eu falo rasgado contigo. É o experimentar que ele foi para a cama com todas elas. Ele foi para a cama com as mulheres treinadas na arte de seduzir. Mas ele também foi para a cama com Esther. E as mulheres eram aprovadas na cama. Eu fico pensando, aquela jovem que não foi instruída por uma mãe, não foi instruída por ninguém, apenas pelo Senhor. O que isso quer dizer para mim e para você? O mundo diz que você tem que provar e experimentar até você encontrar aquele que é certo para você. Não é isso que o mundo diz? Só que o Senhor não compartilha desse mesmo pensamento. A instrução do alto para nós não é essa. Não falta nada em você, mulher. Se você busca instrução do alto, até mesmo a sua sexualidade, ela é treinada em Deus. Ela é habilitada por Deus. Aí eu fico pensando, a Bíblia vai dizer que dentre todas as mulheres, a mulher que Assuero mais gostou foi Esther. Por quê? Preciso lembrar a você que Deus conhece você, Deus conhece seu marido. Eu fico pensando, vou falar rasgado contigo, que Esther, quando estava ali com aquele homem, um desconhecido dela, Deus instruindo ela sobre o que fazer. Está entendendo? Deus está falando com você nesse dia que você não precisa receber instrução mundana de como fazer, porque o próprio Deus instrui você, até para essas áreas. Acredite nisso. Ele faz isso. E foi assim com Esther. Deus foi instruindo Esther sobre o que ela poderia fazer para agradar o rei. E ela conseguiu alcançar o seu objetivo. A improvável conseguiu alcançar a benevolência e o favor desse rei. E ela então é escolhida
por que ela foi escolhida? Porque em Esté não faltava nada, porque ela tinha instrução do alto. Você precisa ser lembrada, irmã, que Deus é a sua fonte. Ele é a fonte de toda a riqueza. Você não precisa se moldar às coisas desse mundo, porque a sua experiência não vem daquilo que você conheceu do mundo, mas a sua verdadeira experiência vem daquilo que você recebe da parte de Deus, e não daquilo que o mundo dá para você. Nós não somos mulheres que somos moldadas de acordo com os ditames do mundo. Nós somos moldadas de acordo com aquilo que a Bíblia fala para nós, de acordo com aquilo que o Espírito Santo inspira a gente para viver. Um outro princípio para você é que, se você de verdade quer estar vestida do propósito de Deus, você tem que entender que a consagração tem que fazer parte da tua vida. Bem, a Bíblia vai contar que Esté então consegue se tornar uma rainha. Ela ocupa essa posição. Ela chega até essa posição superior. Deus muda radicalmente a vida dela, de escrava a rainha de um reinado rico, próspero, seguro. E Esté estava em um lugar de segurança. Eu fico pensando assim, né? A Esté comeu o pão que o diabo amassou, digamos assim, e agora ela estava confortável, acomodada ali no reino. Nenhum perigo podia mais passar pela vida dela, mas até que foi tramado um plano diabólico através de um homem chamado Amã. Esse homem cheio de demônios, esse homem travou um plano para dizimar todo o povo de Israel. Até que essa notícia chega até Mardoqueu, o primo de Esté. E a Bíblia vai contar que ele fica muito triste e angustiado com essa notícia, ao ponto dele rasgar suas vestes, porque esse era um sinal de contrição, de quebrantamento, de luto. Ele rasga suas vestes, joga cinza em si mesmo e sai andando pela cidade chorando, angustiado, já clamando e consagrando a sua vida, pedindo a Deus uma providência sobre aquilo que estava por vir para o seu povo. E a ação de Mardoqueu, ela de fato começa a irradiar na vida de outras pessoas também ali na província, nas províncias ao redor. As pessoas veem Mardoqueu vestido de cinza, ali de pano de saco, e elas começam também a chorar o mesmo choro de Mardoqueu. Até que a notícia chega até o palácio. Esté fica então sabendo do que estava acontecendo ali no meio do povo dela. E ela fica muito preocupada com isso. Ela chega a enviar roupas para o seu primo, para tirar ele dessa condição de angústia, mas Mardoqueu se nega a vestir os trajes que Esté manda para ele. Por quê? Porque ele compreendeu que aquele era o momento de chorar. O que Deus quer falar com você, minha linda? Ele quer ministrar o nosso coração, que existe o tempo de sorrir, existe o tempo de se alegrar, mas que também existe o tempo de você chorar, de você se quebrantar, de você entrar em luto, de você consagrar a sua vida por algo maior que você. Mardoqueu estava mandando uma mensagem para todas aquelas províncias ali, com o seu exemplo, porque ele era um homem padrão. E quando eu falo de homem padrão, eu estou dizendo de um homem que está acima de qualquer suspeita, que ele é um modelo a ser seguido. Quando você vai colocar no dicionário o significado da palavra padrão, significa exatamente isso, uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria, ou por uma autoridade, que é usada com base para estabelecer uma comparação. Aquilo que serve para ser imitado como modelo. Esse era Mardoqueu. Ele chorou, ele pôs o pano de cinza, todo mundo reproduziu o que ele fez. Porque eles entenderam, se esse homem de Deus está chorando, eu preciso chorar o choro desse cara. É porque de verdade tem algo muito sério para acontecer. A pergunta que Deus faz para nós é, nós estamos hoje dispostas a sermos padrão para os fiéis, como o apóstolo Paulo ensinou lá para o seu filho na fé, Timóteo? Lá em 1 Timóteo 5,12 diz assim, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por que Paulo estava dizendo isso para Timóteo? Paulo já estava ali com mais de 30 anos de vida ministerial e tinha ali o seu jovem filho na fé, Timóteo, com pouco mais de 20 anos, que se converteu com a sua mãe para o cristianismo. Um judeu convertido. E Paulo não facilitou o caminho para
para Timóteo, mas ele observou que havia uma oposição para o ministério daquele jovem. E no intuito de encorajar, ele não dá moleza para Timóteo e fala assim: ninguém pode desprezar você por você ter pouca idade. Você precisa ser padrão, Timóteo. O que Deus está transmitindo para mim e para você é que a régua de Deus, ela é alta. Se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, saiba que a régua de Deus é alta. Interessante que o texto bíblico diz assim: Timóteo, seja exemplo, seja padrão para os fiéis. Eu fico pensando, se uma pessoa é fiel, ela já é supimpa, né? Maravilha. Mas Paulo não. A régua de Paulo, que era a régua de Deus, é muito maior. Timóteo, sabe os fiéis da casa de Deus? Eu quero que você seja padrão para eles. Se você está plantado em um lugar que tem muita gente boa, Deus fala para você assim: seja melhor. Seja padrão. Seja um modelo para essas pessoas. Será que as pessoas podem dizer isso de você mesmo, que você é um padrão a ser seguido? Será que os teus filhos podem olhar para você e ver que você é um modelo a ser seguido? Será que a tua filha, quando crescer, vai falar assim: eu quero ser igual a minha mãe? Será que ela pode dizer isso de você? Será que as pessoas da sua comunidade de fé, elas podem dizer que você é um modelo de fé cristã? Que você é um modelo de mulher fiel a Deus? Ele nos chama para esse lugar de consagração. Pois bem, Mardoqueu compreendeu que ele era padrão, que ele era modelo. As pessoas começaram a imitá-lo. A notícia chega até o palácio. Esté tenta de alguma forma amenizar a dor do seu tio, mas ele não quer ter a sua dor amenizada. Esté estava no conforto, mas Mardoqueu estava no luto, estava no quebrantamento, estava na consagração. Então, o que Deus quer falar para a gente é o seguinte: que o evangelho, minhas irmãs, não é para te fazer feliz. O evangelho é para te salvar. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho. Nós precisamos abandonar essas vestes do evangelho da prosperidade e que somos levados a entender que a gente está no mundo para ser feliz. Você não está no mundo para ser feliz. Você está no mundo para cumprir o seu propósito. Agora, a minha salvação em Cristo Jesus, a sua salvação em Cristo Jesus tem como resultado a felicidade. Obviamente que sim, porque aquele que é salvo, ele é feliz. Mas você não foi salva para ser feliz. Você foi salva para cumprir o propósito. Você foi salva para não ir para o inferno. E nós não podemos perder isso de vista, porque a igreja está sendo permeada dessa notícia. Que história é essa? Que felicidade é essa que nós procuramos? E sabe o que acontece? Muitas pessoas estão abandonando o evangelho porque elas não conseguem achar esse lugar de felicidade. Porque na verdade elas estão na igreja para serem felizes. Quando que na verdade o meu lugar na casa de Deus é para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim. É para isso. Cadê você cumprindo o seu propósito? Deus quer que nesse dia você se vista do propósito dEle. E que você pare de ver para si mesma. Esté foi absurdamente incomodada nisso. Quando ela percebe que o tio dela não ia vestir novas vestes, ela começa a entender que tinha alguma coisa acontecendo ali. E aí, Mardoqueu manda um recadinho para Esté. Esté, deixa eu te situar, lindinha. Não pensa você que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Na verdade, o que Mardoqueu está fazendo aqui com Esté é exortar ela. Não é apenas lembrar a ela que ela tem um propósito. Mardoqueu estava dizendo para ela o seguinte: filhinha, eu quero dizer para você uma coisa. Se a gente morrer, tu morre também. Se ficar estreito para a gente, vai ficar para você também. Porque a tua origem, a tua linhagem não é persa. A tua linhagem é judaica, é hebreia. Você vai morrer também.
O que Deus está fazendo aqui com a mente de Esté? Colocando Esté novamente no propósito. Porque tem algumas vezes que a gente é transportada do luto para a felicidade. Porque a salvação faz isso com a gente, né? Só que por vezes nós ficamos acomodados na felicidade. Aí o Senhor chama a nossa atenção. Ei, tu está no mundo para quê? Para ser feliz? Não, irmã. Você está aqui no mundo para cumprir o meu propósito. Você está feliz agora porque eu te salvei. Você tem uma casa restaurada, maravilha, que bênção, louvado seja Deus. Você tem um marido abençoado, glória a Deus. Você tem filhos na presença de Deus, glória a Deus. Mas e aí? Vai ficar acomodada? Não. Esté foi acordada. Ela foi lembrada porque Deus deu a ela a posição de rainha. E não foi para ela ser feliz. Ela chegou à posição de rainha para cumprir o propósito de Deus. E assim é você. É o que Ele faz com a gente hoje. É dessa forma que Ele se movimenta para nós. Se você fizer algo, qualquer coisa diferente disso, eu quero dizer para você que você está envolvido numa coisa chamada soberba e vaidade. E a vida cristã não pode ser vivida dessa forma. Esté entendeu isso. E ela dá uma resposta linda. Ela manda devolver a resposta assim para Mardoqueu. Faz o seguinte então. Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esté usou o seu raciocínio lógico. Ela pensou, bem, se eu me apresentar ao rei sem ser chamada, porque era isso que a lei versava. Se eu me apresentar ao rei sem ser chamada, e tem mais de 30 dias que eu não sou chamada à presença dele, eu vou morrer. Agora, se eu não fizer nada contra esse decreto que foi feito, eu também vou morrer. Então, se morrer, morri. Mas havia a soberania e o controle de Deus nessa situação. Deus pergunta para você, mulheres vestidas no propósito, elas estão dispostas a se sacrificar por amor ao propósito. Ele te pergunta isso hoje. Você está disposta a sacrificar-se a si mesmo para poder ver o propósito de Deus valendo na sua vida? Eu tenho ouvido as pessoas cantarem muito essa canção que hoje está envolvendo toda a nossa nação. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Será que nós estamos, de fato, com esse coração de Paulo? Quem disse isso foi Paulo. Será que nós estamos dispostas realmente a sacrificar algo para querer agradar a Deus? Para querer cumprir o propósito de Deus? Eu tenho me questionado sobre isso. Eu tenho cantado essa canção com temor. Mas pedindo para que Deus gere isso em mim. Para que não seja só a minha voz cantando isso, mas que seja o meu espírito posicionado nesse lugar. Para que eu esteja disposta a perder com alegria, por estar fazendo o cumprimento do propósito de Deus. Pois bem, a Bíblia fala que Esther não poderia comparecer diante do rei sem ter sido chamada. Então, ela manda um recado para que as pessoas comecem a jejuar por isso. Porque, de fato, esse jejum era um jejum para libertação. Era algo muito sério. E é interessante dizer isso para você que o jejum, ele é como uma espada. O jejum afia a espada da gente para a guerra. É por isso que o próprio Jesus declarou que existem alguns demônios que eles só são expulsos com oração e jejum. O jejum e a oração, eles afiam a nossa espada para o cumprimento do propósito de Deus. Você precisa entender que a consagração é uma arma para você lutar contra aquilo que tem se levantado na tua vida.
Então Esther, ela se levanta então, nesse propósito de jejum e oração. E ela fica ali 3 dias reclusa, orando e jejuando para Deus fazer algo extraordinário para salvar o povo. Ela precisava de uma estratégia da parte de Deus. E Deus fez isso. Então a Bíblia fala que ela então, passados 3 dias, ela então chega diante do rei. E eu fico pensando na imagem dela, sabe? Se aproximando do rei, eu fico imaginando ela com medo. Hoje eu posso morrer. Eu fico imaginando essa mulher ali, com a cabeça baixada, chegando ali perto da sala do trono e esperando. E o texto bíblico diz para nós, assim: se ele estender o cetro de ouro na minha direção, eu poderei então falar. Mas se ele não estender o cetro de ouro, eu vou morrer, sem poder ajudar o meu povo. Eu fico imaginando aquela mulher com a cabeça baixa ali, sem olhar para o rei. E de repente aquela mulher, ela abre os olhos ali com a cabeça baixa ainda. E ela vê um pedaço daquele cetro de ouro apontando para ela. Ela então levanta a cabeça, olha para aquele rei e diz assim: agora é dada a oportunidade, pode pedir o que você quiser. Por que Deus fez isso? Se nós formos analisar humanamente, racionalmente, por que o rei permitiu isso? Racionalmente, porque o rei era muito apaixonado por Esther. Ele não fez isso com Vasti. Realmente Esther conseguiu achar favor diante daquele rei. E aquele rei então vira para ele e fala assim: filha, pode pedir o que você quiser. Se você me pedir metade do reino, eu vou dar para você. De tão apaixonado que esse homem era por ela. Ela então faz um pedido estratégico. Rei, deixa eu fazer um banquete para Amã, para celebrar, está no novo cargo. Quero dar um banquete para ele. Só que nisso, já tinha um plano traçado por Amã. Ele já havia construído uma forca imensa para matar ali Mardoqueu. Diante de todo o povo. Por que ele queria matar Mardoqueu? Porque ele se negava a se inclinar diante dele. Porque Mardoqueu tinha um Deus. Ele não ia se inclinar para nenhum outro que não fosse o Senhor dele. Que homem fiel, que homem leal a Deus. E a verdade, minhas irmãs, é que a fidelidade atrai a raiva do inferno. Essa é a verdade. Quando eu e você estamos caminhando em fidelidade, o inferno fica com muita raiva da gente. O inferno odeia você. E ele vai levantando pessoas que estão debaixo desse mesmo domínio para ter raiva de você. Mas na verdade não são as pessoas, é o inferno que odeia você. Ele odeia a tua lealdade, ele odeia a tua consagração. E não é nesse lugar que o inferno quer você. Mas você sabe que é esse lugar que Deus quer você. E é lá que você se mantém. E Mardoqueu se mantinha firme nesse lugar de rendição, de quebrantamento, de estar na presença de apenas o seu único e suficiente rei, que era Deus. Pois bem, ele já tinha um plano traçado para matar aquele homem numa forca. Então, Esther estrategicamente pede ao rei para fazer um banquete para homenagear esse cara. Esse homem diabólico. Então, primeiro dia do banquete, todo mundo chapado no vinho. Essa era a verdade, que o pessoal gostava muito de beber. As festas eram regadas de muito vinho. E aí, no dia seguinte, o rei não consegue dormir, chapou demais. Ele é pego numa insônia que creio eu que foi dada pelo próprio Deus. E aí, como ele não tinha o que fazer, não tinha televisão naquela época, não tinha celular para ele se distrair no Instagram, vendo os cliques do que aconteceu na festa do banquete, vendo as fofocas da festa, o que ele pega e chama lá o escriba? Traz para mim os livros. As anotações. Estou sem sono, quero ler aqui um pouquinho, para ver se o sono vem. Aí ele começa a ver um registro de muito tempo atrás, em que foi escrito ali que Mardoqueu, o judeu, ele conseguiu revelar um plano maldito para matar o próprio rei. E aí ele pergunta: isso aconteceu? Aconteceu, rei.
E alguém fez alguma coisa por esse cara? Aí o cara responde: ninguém fez nada. Nada foi feito. O que Deus ministra ao meu coração sobre isso? Você tem feito coisas diante de Deus, para a glória de Deus. Você tem sido fiel. Você tem sido um profeta na sua geração. E você fica perguntando assim: está atrasado, Deus. Quando vai chegar minha recompensa? Aí Deus fala com você assim: não está atrasado. Vai chegar na hora que eu mandar. Vai vir na hora certa. Está escrito. O que você fez foi bem feito. Espera a tua hora. Eu vou me levantar. Para dizer para mim e para você que o que nós fazemos não passa despercebido aos olhos de Deus. A nossa entrega, o que nós sacrificamos, não passa despercebido. O homem pode se esquecer, mas Deus não. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí, o rei se volta para a mãe e fala assim: Amã, o que a gente faz para honrar alguém que fez uma coisa muito legal, Amã? Amã, cheio de si, fala assim: faz o seguinte, rei. Uma pessoa que faz uma coisa muito boa tem que ser colocada num cavalo, com vestes bem bonitas, e tem que sair caminhando pela cidade, todo pomposo, para ser celebrado e exaltado por todos. Ele falava de quem? De si mesmo. Porque aquele homem era só vaidade. Pois bem, chega então outro dia do banquete. Eu fiquei pensando assim: Deus concedeu só um pedido para Esther. O rei deu só um pedido para Esther, não foi isso? Pode me pedir o que você quiser. Mas aí no segundo dia, ele vai lá para a mulher e fala para Esther, fala assim: lindinha, o que você quer me pedir? O pedido não tinha sido feito. Sabe o que eu fiquei pensando? Estava tão chapado que até esqueceu que ela já tinha pedido. Mas é assim que Deus faz. Ele confunde. Ele confunde os nossos inimigos para cumprir o propósito dele. Ele traz cegueira, embriaguez, para poder cumprir o propósito dele. Quando Esther ouve isso, agora é minha deixa. Aí ela começa a falar assim: rei, o negócio é o seguinte, vou entregar tudo agora. Sabe o Amã? Esse aí que você está achando que é muito bonzinho, que ele é muito legalzinho, não é nada. Ele está travando um plano para matar todo o povo judeu. E eu quero dizer para o senhor que eu também sou judia. Já pensou se eu ficar sem esposa? Eu que sou tão legal, tão bacana. O senhor me ama tanto. Ele fica revoltado com aquela notícia. Então, o pomposo entra. E aí, ele vê o rei com aquela cara de desnorteado. A farsa foi revelada. Ele construiu uma história para ser exaltado. Amã construiu uma forca para enforcar o seu inimigo, aquele que amava a Deus. Mas aquilo que o mundo fala, o feitiço virou contra o feiticeiro. O mal que ele intentou contra o povo de Deus se voltou contra ele. A forca que ele construiu para Mardoqueu serviu para ele. Assim é o mal na nossa vida. Satanás pode ir por um caminho para destruir você. Mas eu quero dizer que esse mal não vai ser para pegar você. Se você se manter firme na presença do Senhor, Ele vai reverter esse mal em bem. É assim que o Senhor faz. Amã teve que aguentar Mardoqueu ser pego, ser trocado de veste, subir no cavalo e ser levado e exaltado por todo aquele povo ali. Todo o reinado foi vendo aquele homem íntegro sendo exaltado para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que pode demorar, mas vai chegar esse dia, vai chegar esse momento, e que a sua recompensa, ela vai chegar.
Mas foi necessário que uma mulher se apresentasse a Deus para cumprir esse propósito. Mardoqueu não poderia ter feito aquilo sozinho. Ele precisava ter treinado uma menina que foi lapidada desde pequenininha. Ele se rendeu em sacrifício para criar um familiar seu. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele fez por amor. E o propósito dele em querer cumprir a vontade de Deus fez com que essa mulher entregasse para ele um bem maior, que era a própria vida dele, sendo salva, e de todo o povo de Israel. Minha irmã, vale a pena todo investimento que você faz para o propósito de Deus. Você não tem noção do que Deus pode fazer, mas Ele faz. Eu quero concluir com você dizendo o seguinte: esse sacrifício por amor que Esté fez, que ela poderia ter perdido a sua vida, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, porque havia algo muito maior para ela. A Bíblia fala que ela entra ali na presença do rei. E ela se apresenta ali com vestes reais. É isso que a tradução bíblica traz para nós. Esté entra para falar com o rei com vestes reais. Aí você para pensar. Vestes reais? Ela já era rainha. Ela não deixava de se vestir como rainha. Ela se vestia como rainha o tempo todo. Ela acordava como rainha, dormia como rainha. Que vestes são essas? Na verdade, minhas irmãs, o que Deus está falando com a gente aqui no original hebraico está dizendo o seguinte, que na verdade o termo escrito é Esther Lavishah Mahut, que significa vestida do reino. Ela não entrou naquela sala vestida com vestes reais. Ela entrou ali vestida do reino, do poder da autoridade. Quem entra na sala do trono não é a rainha, mas é uma mulher vestida da autoridade do céu, da autoridade do reino de Deus. Essa autoridade que estava sobre a vida dela. O próprio Jesus declarou que toda autoridade foi dada a ele no céu. E o que é estar vestido do reino? É estar vestido dessa autoridade que estava sobre Jesus e que hoje está sobre a sua igreja. Nós temos essa autoridade em Deus para abrir e para fechar. Você só precisa ir para esse lugar. Só ir para esse lugar. Como é que eu faço então, Roberta? Resume para mim essa ideia toda aí. Para você se vestir para o propósito, tem que ter instrução do alto. Tem que se vestir de consagração. E tem que se vestir para se sacrificar por amor. É o que Deus pede de mim e a você. É nesse lugar que Ele nos quer. Está na hora, minha irmã, de você trocar as vestes. E se vestir com as vestimentas do reino de Deus. Para fazer o que Ele manda fazer. Eu declaro sobre você que está me assistindo agora aí. Um novo ministério. Um novo lugar para caminhar. Deus muda caminhos agora. Eu declaro isso sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Começa a escrever no chat aí pra gente. Deus está me vestindo do reino. Deus está me vestindo do reino. Deus está me vestindo do reino. É poder, é autoridade do Deus vivo que está sobre a tua vida. Ele te veste agora com essas vestes reais. Para você adentrar a sala do trono e pedir o que você quiser ao teu rei. Ele vai te dar. Porque o cetro dele está apontado para você. O cetro de ouro de Deus está apontado para você. Se você estiver imbuída de cumprir o propósito de Deus, pode pedir o que você quiser. Ele vai te dar. A Bíblia fala, pede-me e te darei as ações por herança. O que você pede hoje, mulher? Pede a Ele. Mas não vai pedir a Ele se você está vestida do reino. Você está vestida do propósito. É tempo de vestir-se do propósito. Feche os teus olhos aí agora. Jesus, todo o poder te foi dado no céu e na terra. Mas cremos que quando o Senhor partiu, agora o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Esse poder, essa autoridade o Senhor também deu para a sua igreja. E eu estou aqui diante da igreja de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor revista essas mulheres que estão vendo a gente agora. Com essas vestes do reino para cumprir o teu propósito. Deus,
elas não mais vão se colocar na vida como escravas, mas como mulheres que têm vestes reais, que nasceram para governar. Aquele que se antecipa para cumprir o teu propósito vai governar. Então eu quero declarar sobre essas mulheres que estão aqui vendo essa mensagem, que é chegado um novo tempo para elas, uma nova história estabelecida. Uma história que não está sendo forjada para fazê-las felizes, mas para fazê-las de verdade cumprir o teu projeto, Senhor. Não mais elas, mas sim o Senhor vivendo nelas, para elas cumprirem o propósito do céu. Essas mulheres que estão aqui diante de mim serão padrão para os fiéis. Elas serão modelo para os seus filhos e filhas. Serão modelo para as próximas gerações. E essas mulheres que estão diante de mim serão faladas por gerações e gerações. O nome delas está escrito no livro da vida. Mas também delas o Senhor vai falar que vai entregar muito galardão, Senhor. Presente do céu, por causa das vestes de santidade dessa mulher. Nós te pedimos isso, Pai. Cumpre esse propósito na vida delas. E nos dê aqui corações entregues para viver isso. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima semana, cheio do poder e da alegria de Deus. Você é uma mulher de atitude. Eu amo você e te espero no próximo sábado.